Leitura do dia 14 de setembro. Salmo 125. Autor anônimo. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Toda vez que eu leio este salmo, ou recito, ou ouço, eu lembro de uma abençoada irmã que já está na glória. Eu, uma vez, falei este versículo numa igreja onde eu pertencia, e falei: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. E depois que terminou o culto, com muita educação, com muita mansidão, ela me chamou em particular e disse: Neuzinha, não é os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O segundo versículo é que diz: como estão os montes à roda de Jerusalém. Então nunca mais eu esqueci. E sempre eu tenho falado com pessoas da minha intimidade, que também eu ouço falando errado. Sempre, muitas pessoas dizem: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Mas não é o monte Sião. Então eu me lembro muito da saudosa irmã Virgínia. E ela foi uma pessoa tão mansa, tão educada. Que bom que existissem muitas pessoas assim, que nos ensinassem com amor, com carinho, com dedicação. Nunca eu esqueci essa irmã, e este salmo ficou marcado na minha vida. Então eu tenho passado isso também para outras pessoas. Às vezes até pregadores da palavra de Deus, pessoas que têm intimidade com a Bíblia, falam errado. Então eu vou repetir. Salmo 125, o primeiro versículo diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Esdras capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 24. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia: Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria e os outros da além do rio e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram.
teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Então você preste atenção no que eu havia dito, que já começa o impedimento para eles reconstruírem o templo. Eles estão mandando uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo que o povo que veio da Babilônia está reconstruindo o templo. Continuando. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Realmente, Deus permitiu que a cidade fosse destruída, Deus permitiu que eles fossem cativos para a Babilônia, mas agora era a permissão de Deus que eles voltassem para a terra deles. Então, o povo que lá estava não queria aceitar a reconstrução de Jerusalém e muito menos do templo. Então, você não perca a continuação desta leitura até o final. Continuando. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio, paz e em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e, ordenando-o eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então você aguarde uma próxima leitura, onde este templo vai novamente recomeçar a reconstrução. Mas por enquanto parou. Salmo 129. Autor anônimo. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos
fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem, com a qual o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Esdras capítulo 5, versículo 1. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então Deus está usando o profeta Ageu para que eles novamente comecem a reconstruir o templo. Deus está dando ordem. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Esdras capítulo 5, versículo 2. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 15. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo
conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Ageu, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Então Deus está mandando o profeta fazer uma pergunta ao povo. Quem daqueles ali que viram aquele templo em sua primeira glória? O templo que Salomão construiu. Então vou reler. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, a farei tremer. Perdão, vou ler novamente. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Que lindo, Deus animando Zorobabel e Josué na reconstrução da casa do Senhor. Que aquela casa seria de muito mais glória do que a primeira casa. Às vezes estamos tão desanimados porque alguma coisa se foi, alguma coisa foi destruída na nossa vida, e nós damos tudo como perdido. Mas você que está ouvindo essa leitura, não sei que dia nem que horas, mas eu quero te dizer, tenha confiança em Deus. Não está tudo acabado, não. Ainda há esperança para você. Tudo que você perdeu, que foi destruído, Deus tem algo muito melhor para você. Você ainda será muito feliz. Creia nesta palavra. Porque assim estava o povo de Deus em Jerusalém. Eles ficaram tristes. Eles pensaram que não tinha mais esperança para construir o templo. Mas Deus disse: não temas. Relembrou o povo quando Deus os tirou do Egito. 430 anos no cativeiro no Egito. Exilados lá no Egito. Depois em Babilônia. Mas Deus sempre dizendo: não temas, eu sou contigo. Deus é contigo, não temas. Não pense que está tudo perdido. A sua esperança não será frustrada.
não será malograda, diz a palavra do Senhor. Continue ouvindo a leitura da Bíblia. Às vezes eu não quero falar nada, mas eu fico com o meu coração cheio de alegria, de emoção, de esperança, de fé, de confiança em Deus. Eu não posso perder essa esperança, eu não posso perder a fé que eu tenho em Deus, que tudo que nós desejamos, se for para o nosso bem, para a nossa felicidade, se não for para trazer consequência para a nossa vida, Deus está com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Deus está neste momento dizendo que Ele está com as mãos dele estendidas para abençoar a sua vida e os seus projetos. Deus não esqueceu dos seus sonhos. Continuando. Zacarias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles tornaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos fez tenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Ageu, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 23. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes, respondendo, diziam: Não. E disse Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar na alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes, respondendo, diziam: Ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: Assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Então, o profeta está exortando aqui o povo, para que eles eram um povo muito rebelde. Deus estava sempre
amando, perdoando, corrigindo, exortando, mas eles estavam sempre voltados à desobediência. Continuando. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Que lindo! Zacarias, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 12. Aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na profundeza. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Amém. Leitura do dia 14 de setembro. Veja bem que os 70 anos você está sempre ouvindo que verdadeiramente foi uma punição longa de 70 anos que Deus puniu o seu povo por causa da idolatria, do adultério, de muitas abominações que eles cometeram, e eles tiveram esta punição por 70 anos. E agora aparece o próprio anjo do Senhor clamando que ele tivesse compaixão de Jerusalém. Eu vou até repetir o versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Será que os nossos pecados não estão provocando ira diante de Deus? Será que nós temos vivido uma vida santa de obediência à palavra de Deus? Será que estamos nos conformando com tudo o que está acontecendo no mundo?
Ou nós estamos separando o que é santo do profano? Com Deus não se brinca. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é longânimo, Deus é o príncipe da paz, mas ele também é fogo que consome. Então, o que devemos fazer? Obedecer a sua palavra e viver uma vida de obediência e santidade. Eu quero abençoar você que está ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Não desista. Na próxima gravação você vai ouvir a leitura do dia 15 de setembro. Até lá, eu espero você, que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida, sobre toda a sua família, em todos os seus projetos, que a mão de Deus te faça prosperar abundantemente.